Momento Empreendedor, com Fábio Calazans. Bom dia, Álvaro. Bom dia, ouvintes do programa Tribuna Livre. Meu nome é Fábio Calazans e está começando mais um Momento Empreendedor. Bom, antes de começar no nosso tema de hoje, que é um dos temas que eu mais gosto, ele fala sobre comunicação e marketing, eu vou passar as principais notícias do mundo dos negócios durante a semana. A primeira delas é sobre a gigante Magalu. Magalu reconhece em balanço um rombo de 830 milhões de reais após receber denúncia anônima. É isso mesmo, algum espertinho fez uma denúncia contra a Magalu e a organização, a administração da Magalu foi investigar. E aí perceberam que tinha um rombo, não foi um rombo pequeno, não foi de 10 milhões, que já é muita coisa, foi um rombo de quase 1 bilhão de reais. A varejista reduziu seu patrimônio em quase 1 bilhão após perceber inconsistências contábeis em descontos a fornecedores. A ação chega a cair mais de 10% na manhã desta terça-feira. Na verdade, terça-feira 14, tá? Terça-feira passada. As ações ordinárias da Magalu chegaram a cair 10,4% na terça-feira, dia 14, indo a R$ 1,55, após anúncio de ajustes realizados pela companhia em seu balanço financeiro. E aí, o que acontece? A gente diz muitas vezes, mas provavelmente quem vai perder vai ser os grandes investidores, mas não, existem também pessoas comuns, pequenos investidores, pessoas pobres até, que pegam seu dinheirinho ali, que juntou durante um bom tempo as suas economias e investem em ações da Magalu. Eu conheço várias pessoas que têm ações, compraram ações da Magalu. E quando isso acontece, começa a você ter uma certa desconfiança nas ações, assim como aconteceram nas ações lá das Americanas. Todo mundo está ciente, né, que a Americana está passando por enormes dificuldades. No entanto, no caso da Magazine Luiza, por volta das 15h30 da terça-feira passada, ela já estava se recuperando, pegando embalo na forte onda global de apetite ao risco, após virar para o campo de ganhos na segunda metade do pregão. O papel fechou em alta de 1,73%, valendo 1,76 na B3. Para quem não sabe, a B3 é a Bolsa brasileira, tá certo? Então, com essa inconsistência nas contas da Magalu, todo mundo fica... Claro que a empresa se recuperou logo após, então houve queda de 10,4% na manhã da terça-feira. Na tarde da terça-feira, a Magalu já estava recuperando e fechando em alta. Só que aí surge, né, uma incógnita, os investidores ficam desconfiados. Não foi um rombo pequeno, não foi um rombo, como eu disse, de 10 milhões, foi um rombo de quase 1 bilhão. Então, os investidores já passam a ver as ações da Magalu com outros olhos. E a segunda notícia foi: o governo estabelece que trabalho aos domingos e feriado só será liberado após negociação com sindicatos. É os sindicatos aí voltando a ganhar força, é os sindicatos voltando a tomar algumas das responsabilidades dos trabalhadores. A mudança atinge o comércio varejista em geral, como supermercados, varejistas de peixe, carnes, frutas e verduras, aves, ovos e também as farmácias. O governo baixou uma portaria estabelecendo que setores do comércio e dos serviços só poderão funcionar aos domingos e feriados se houver uma negociação com o sindicato de trabalhadores ou uma lei municipal permitindo que esse trabalho possa ser realizado. Então, essa portaria ela não veio em um momento certo, no meu ponto de vista. Nós estamos passando por um momento em que o comércio e o setor de serviço ele precisa ganhar um embalo maior, ele precisa se desenvolver mais, e essa portaria ela dificulta um pouco mais. Inclusive, o Sindicato dos Supermercados já se posicionou de forma negativa em relação a essa portaria.
A nova regra, assinada pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, altera uma portaria de 2021, que liberava de forma permanente o trabalho em domingos e feriados para vários setores. O que acontece? Antes dessa portaria, o empregador só precisava avisar com antecedência que os funcionários precisariam trabalhar naquele determinado domingo ou naquele determinado feriado. Hoje não. Hoje é preciso haver uma lei municipal ou um acordo entre a empresa e o sindicato que representa os funcionários. A nova regra não proíbe o trabalho aos domingos e feriados, porém, para que diversos setores do comércio possam abrir as portas nessas datas, vai ser preciso ter uma lei municipal ou um acordo fechado em convenção coletiva que reúne representantes de toda a categoria profissional. Então, como eu disse, a maioria dos setores do comércio não viu essa portaria com bons olhos, tá certo? Bom, agora nós vamos falar sobre o tema de hoje, que é marketing e comunicação. Como eu digo, para que a sua empresa ela performe bem, é importante que você trabalhe os 5 pilares, que são cultura organizacional, planejamento estratégico, marketing e comunicação, liderança ou comprometimento com a sua empresa e, por último, gestão financeira. E hoje nós vamos falar do marketing e comunicação. É incrível como existem empresas com produtos fascinantes, com serviços belíssimos, fascinantes. No entanto, essas empresas elas não sabem se posicionar, elas não sabem comunicar. E é de crucial importância que você, como empresário, trabalhe o marketing e a comunicação na sua empresa, tá certo? E eu trouxe 4 passos simples que vai ajudar você a trabalhar o marketing e a comunicação da sua empresa. Primeiro deles, defina o seu público-alvo. Para quem não sabe, o público-alvo é o seu público comprador. É aquele público que tem maior probabilidade de comprar o seu produto ou o seu serviço. Você não consegue fazer nada em marketing sem antes definir quem é esse público. Por quê? Quando você define quem é esse público, você passa a se comunicar com ele de forma mais efetiva. Você começa a entender quais são os gostos, quais são os hábitos, como esse público se comporta, e aí você começa a conversar com ele de forma mais assertiva, tá bom? Segundo passo, escolha os canais de comunicação. É isso mesmo. Você precisa escolher os canais de comunicação que mais se adequa ao seu tipo de negócio. Eu digo sempre que tem negócios que você consegue fazer atingir o seu público-alvo no marketing digital. Tem negócios que você consegue, de forma mais efetiva, atingir o seu público-alvo com um carro de som ali na cidade, ou com a rádio local, tá certo? Enfim, você precisa estudar. Eu digo sempre que tudo em marketing é muito teste. Você precisa estudar quais são os principais meios, os principais canais de comunicação que você precisa trabalhar com o seu público. Os canais de comunicação em que o seu público está. Então, você precisa estar onde o seu público está. Você não vai... Primeira coisa, você não vai saber onde o seu público está se você não o conhecer, que é a nossa primeira dica. Então, conheça o seu público-alvo. E a segunda, invista nos canais de comunicação que o seu público-alvo está. Terceira, separe um valor mensal para investir. Marketing e comunicação não é despesa. Marketing e comunicação é um investimento e ele precisa estar previsto ali no seu fluxo de caixa, tá certo? Nas suas despesas fixas mensais, tem que estar previsto um valor para você investir todos os meses em marketing e comunicação. Fábio, de quanto é esse valor? Aí vai depender do seu tipo de negócio, tá? Vai depender muito, principalmente, da margem que o seu produto deixa. No meu caso, eu deixo em torno de 2% do que eu quero faturar. Não é do que eu faturei no mês anterior, é do que eu pretendo faturar
com aquela ação de marketing. Então, vai depender muito do seu negócio para você saber aí qual é esse valor que você precisa reservar mensal para fazer de investimento. E a quarta dica de hoje é: tire o bucho do balcão. É isso mesmo. E aqui vai uma puxada de orelha para os comandantes, para os empresários. Já passou. Não existe mais a época em que você, empresário, chegava atrás, abria uma loja, tá? Vou abrir uma loja em uma rua movimentada da cidade, vou encostar o meu bucho no balcão e vou esperar as pessoas chegarem até a minha loja. Não, isso não existe mais. Você vai precisar ir atrás dos seus clientes. Eu digo sempre, clientes, eles não caem do céu. Você precisa ir atrás. Você precisa atingir o seu público-alvo. Você precisa atingir os seus clientes, tá certo? E, para finalizar, essas 4 dicas é o seguinte, ó. A propaganda, ela não é a alma do negócio. A propaganda é o negócio como um todo. Então, é muito importante que os comandantes, sim, dediquem um pouco de tempo e esforço para pensar sobre o marketing e a comunicação da sua empresa. Porque isso está diretamente ligado às vendas, está diretamente ligado a você bater as metas da sua empresa, tá certo? Finalizando a nossa participação de hoje, eu queria deixar alguns avisos importantes. Primeiro, mande suas dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre empresas, mande essas dúvidas e a gente vai estar respondendo. Segundo, toda sexta-feira, às 15 horas, nós fazemos o PFcast, que é um podcast que fala sobre negócios, tá certo? Então, temos um encontro marcado toda sexta-feira, às 15 horas. Nós temos também a live, que é chamada Café com o Comandante. E essa live acontece toda sexta-feira, às 8 horas da tarde. E o aviso mais importante, tá? No dia 16/12, eu estarei fazendo um workshop. Para quem não sabe o que é workshop, essa palavra ela vem do inglês e, em uma tradução grotesca quer dizer oficina. Então, será uma oficina um dia inteiro, Álvaro, em que eu vou parar e vamos abordar ali esses 5 pilares de uma empresa de sucesso. Vou trazer ferramentas práticas para que os comandantes eles possam aplicar nos seus negócios e possa desenvolver, possa crescer ainda mais o seu negócio, tá certo? Então, dia 16/12, workshop. E aí eu pergunto, comandante, qual foi o último dia, ou quando foi, que você parou um dia inteiro para trabalhar temas relacionados à sua empresa? Você não pode perder, dia 16/12. Então, é isso. E como eu digo sempre, me sigam aqui nas redes sociais, Facebook, Fábio Calazans, no Instagram, @FábioCalazans, oficial, e também no nosso canal do YouTube. E para finalizar minha participação de hoje, a frase que eu sempre falo: empreender é saber que cada conquista é resultado do seu esforço. É com você, Álvaro Guimarães.